Com o empate, o Corinthians ficou com 19 pontos, terminou o primeiro turno com a pior campanha da história. Até então, o pior desempenho do Corinthians em um primeiro turno tinha sido na temporada 2006, quando o clube conquistou apenas 20 pontos em 19 rodadas. Empatou com o Grêmio nas últimas horas em casa. Mauro César, boa tarde. A sua análise desse jogo, movimentado, com pênalti discutível a favor do Corinthians. Aliás, o primeiro pênalti assinalado a favor do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Mauro César. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. O pênalti, na minha opinião, não foi nem discutível, foi um absurdo, né? O Kahneman puxa o braço ali do Romero, ele... Nem é necessário discutir se a intensidade do puxão foi grande o bastante para derrubar o paraguaio, mas puxa para cá, o cara cai para frente. É um negócio sensacional. Se fosse físico, eu passaria a madrugada, Vanderlei, tentando decifrar esse fenômeno, sabe? Que é um enigma, né? O cara é puxado para cá, ele cai para lá, né? Como é possível isso? Eu nunca vi isso. Assim, é óbvio que o jogador se atira. Agora, na hora ali, se o árbitro não percebe, marca na precipitação, você fala, o árbitro se enganou, ele não teve essa percepção, pô, puxou para cá, foi para lá. Mas no vídeo você vê, né? Vê e revê. Aí o cara do VAR vê e revê, chama o árbitro de campo e ele tem a mesma oportunidade. E não questiona, vem cá, não, peraí, foi puxado para um lado e caiu para o outro. O jogador se atirou. Vai lá e marca. É o que está acontecendo, já falamos aqui. O árbitro de vídeo, em muitos casos, ontem não foi diferente, é um árbitro FIFA, né? Que fica no ar refrigerado, lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, longe da pressão dos jogadores, da torcida, numa situação muito confortável. E ele fica procurando maneiras de justificar ali o seu cachê e participar, né? E aí fica se metendo no jogo. Não vale marcação de campo. O jogo é apitado online, à distância. A uma distância de 450, 430 quilômetros. No caso aqui do jogo aqui em São Paulo. Tá lá no Rio de Janeiro, apitando o jogo. E o cara que está dentro do campo, além de estar sofrendo toda a pressão natural inerente à função de árbitro de futebol, ele não tem o tamanho, o peso, a experiência do árbitro de vídeo. É como se o professor chamasse o aluno, o ex-professor chamando o ex-aluno. Olha, o cara foi meu professor, agora estamos trabalhando juntos. Aí o cara que for o professor, que é mais experiente, chama e fala, ó, isso aí tá errado, hein? Faz assim não. Geralmente, se for um bom professor e tal, né? Caramba, tô fazendo bobagem aqui. O pensamento vai ser esse. Pô, esse VAR é um cara mais experiente que eu vou contrariar o cara. O cara tem que ter muita personalidade, tem que ser muito, muito valente. E geralmente não é, o árbitro fica acuado. Estou até aqui minimizando o erro do árbitro, porque acho que a CBF coloca esses jovens apitadores numa situação de muita vulnerabilidade. Ele fica ali muito vulnerável, ele fica ali, sabe? Porque tem um cara no VAR dizendo para ele, você errou, você tem que dar um pênalti no caso específico, né? Para o time da casa, que aí a pressão vem. São 5 lá em cima. Isso. De cara, você já perde, porque tem 5 profissionais lá que chamaram você para dar uma olhadinha. Para dar uma olhadinha. Quer dizer, você já vai induzido. Você vai induzido e pressionado, porque você está marcando a favor do time da casa. Não é porque o Corinthians, não, qualquer time, gente. O cara fica pressionado. Aconteceu outro dia no jogo Palmeiras e Cruzeiro. O ano lá do Cruzeiro foi um negócio absurdo. Aí chamaram o árbitro do Espírito Santo, ele foi para lá, o árbitro FIFA lá no VAR. O cara, pressão de torcida, comissão técnica, jogadores. O cara tem que ser muito valente, muito bom para chegar e falar assim, não concordo, para mim o gol foi legal, o pênalti não existiu, segue a marcação de campo. E eles deveriam chamar, como a gente já falou isso 500 vezes, só em lances, assim, que não tem dúvida, é um erro crasso, você não viu. O cara puxou, chutou a cabeça, deu soco na cara, rabo de arraia, foi uma agressão, você não viu, é pênalti, pô. Aí, cara, como é que eu não vi isso? Aí o cara vai lá e fala, não, são lances sutis, discutíveis. Teve também no jogo do Flamengo, Vitória e Flamengo, o gol do lado do Flamengo, porque o Arrascaeta teria chutado a bola com os 2 pés. A imagem é zero conclusiva. É impressionante. Aí a marcação de campo vai para o espaço. Era o Klaus, hein? A imagem é zero. E o Klaus não foi ver o vídeo. Numa imagem não conclusiva, porque ele não foi ver o vídeo. Você olha o vídeo 1000 vezes, o que parece ser a Arrascaeta escorrega, mas não dá para ter certeza nenhuma de que a bola toca nos 2 pés. Não dá, simplesmente não dá. Você olha, rever, não dá. Então, assim, o VAR está acabando com os jogos. E ontem isso aí condicionou muito o jogo, gente. O Grêmio fez 1-0, o Corinthians estava pressionando, até já estava parecendo que o Corinthians ia empatar o jogo. O Grêmio não jogava bem, embora tenha feito o gol logo no comecinho, no primeiro minuto. Mas aí saiu um pênalti. Isso muda tudo, né? O Grêmio ainda faz 2-1 e toma 2-2. Então, eu acho que ontem foi muito, muito, muito sério esse erro cometido pela arbitragem, na minha opinião. Ele interfere demais no andamento da partida. E numa sequência que vai ter mais 2 jogos, né?
entre eles. Vão se enfrentar de novo. Ou seja, já gera um desgaste, o próximo jogo também será em São Paulo. Quem for apitar, imagina, a situação do cara que for apitar, já vai pressionadíssimo já. O jogo nem começou, só semana que vem o cara já está, chegaram no estádio lá, torcida em cima, todo mundo. Então, é isso, você vê que ele olha, ele fica um tempão olhando, ele olha, ele está pensando, meu, o que eu faço aqui? Até fico imaginando em algumas situações assim, o árbitro pode até pensar assim, caramba, eu acho que eu estou certo, que eles estão errados, mas como é que eu vou dizer para esse povo todo aqui que eu estou certo, eles estão errados e eu vou manter uma marcação que vai desagradar? Não é só o Corinthians, de novo, gente, qualquer um, pode ser o Flamengo, o Palmeiras, o Inter, o Grêmio, o Bahia, qualquer um. O cara está no campo marcando algo que desagrada a torcida. E ele está vendo o vídeo, ele pode, não esse, não qualquer árbitro, ele pode estar vendo o vídeo e pensando, eu acho que eu estou certo, eles não estão me convencendo. Ele pode estar pensando, mas como é que eu vou enfrentar isso aqui? Porque no momento que ele é chamado, e aí tem outra possibilidade, ele ser chamado e falar, não vou ver, não vou olhar. E se ele estiver errado? Quando ele é chamado, ele tem que ir, não tem muito jeito, sabe? E se ele estiver errado? Né? Ele não viu de novo, se ele estiver errado. Então, o VAR tem um poder imenso. Hoje o VAR hoje, vou usar uma expressão forte aqui, o VAR hoje é uma arma do mal para o futebol. Usufruindo da distância. É uma arma do mal para o futebol, no Brasil, tá, gente? No Brasil. É uma arma do mal. Ela machuca o futebol, ela fere o futebol, ela interfere nos jogos, ela anula gols, ela fabrica pênaltis. O VAR, ele faz assim, é uma coisa terrível, 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 pela má utilização. E essa situação do árbitro não estar no estádio, na Inglaterra também é assim. Mas no nosso caso específico, acho que piorou, porque gerou uma zona de conforto ainda maior para esse elemento que fica no vídeo. Ele está tranquilo, ele está lá, numa boa, tomando um café, tomando sua aguinha, né? Temperatura 22 graus ali, qualquer coisinha, por favor, ajuste um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, não está muito agradável aqui, sentado numa cadeira confortável. O outro está dentro do campo, todo mundo cornetando, torcida. Vimos aí o jogo do Atlético Goianiense, a confusão no final. Independentemente do árbitro estar certo ou errado, o cara está tomando quase porrada na cara. Entra a polícia em campo. Não estou nem discutindo se está certo ou errado, mas o árbitro de futebol está sujeito a tudo, até a agressão física, gente. Pô, já vimos dirigentes chutando porta de árbitro, de vestiário de árbitro. Primeira divisão. Dirigente que vai para a CBF, tudo lá, gritando na porta de árbitro. Já vimos isso já. Então, assim, é até cruel, às vezes, com o árbitro de campo. Não estou minimizando a falha do árbitro, a falta de coragem, às vezes, para tomar uma posição que os árbitros de campo têm. Mas, assim, é muito cruel, porque você está ali sendo induzido por alguém que, assim, por incompetência, eu acho que acaba fazendo mal ao futebol. Essa marcação, na minha visão, é típica de quem não entende o que é um jogo de futebol. Que acha que qualquer contato, qualquer puxão, não é. O jogo tem agarrão, puxão de lado a lado, contato físico, empurra daqui, puxa dali. Então tem que ter um mínimo de malícia. É que nem aquela questão do rosto, né? Toda hora acontece. Estava vendo ontem também o jogo do Atlético Paranaense contra o Cerro. Teve duas situações assim. Então o que ocorre? Qualquer movimento que o braço passe perto do rosto do jogador, pode ser aqui, tipo fazendo a barba aqui, né? Só passou a mão aqui, não fez nada, não machucou. O cara põe a mão no rosto que parece que arrancaram os olhos do sujeito, ele sai rolando no gramado e invariavelmente o árbitro pune o jogador como um agressor. E muitas vezes não é nada. Não é nada, é um esbarrão de jogo. Às vezes até o jogador que faz a encenação, ele está agarrando o outro e o cara faz assim, tipo o Tabi Ramos e o Leonardo. Que ali, claro, o Leonardo na Copa de 94, ele acaba uma força desproporcional quebrando o maxilar do jogador dos Estados Unidos. Mas a origem daquela confusão é o cara puxando e me larga, deixa eu jogar, pô. Sai daqui, que mala, né? Sai daqui. Isso acontece às vezes. O cara faz um movimento até para escapar, aí esbarra, o cara sai rolando e eles simplesmente eles acatam a encenação. Isso para mim é falta assim, de malícia mesmo, de entender, pô, o cara está encenando, não aconteceu nada. O jogo em si foi um jogo animado, acho que foi um jogo interessante, até agradável de se ver. O time do Corinthians, eu acho que deu para a sua torcida um choque de realidade, que venceu as duas partidas anteriores, mas sabe-se lá como venceu o Bahia, tomando uma pressão louca. O Bahia é o time arame liso do campeonato, né? Cria, mas não faz gol, foi assim de novo, mas no segundo tempo finalizou uma vez, tomou 2 bolas no travessão, uma pressão louca no final, sabe como venceu aquele jogo. Não é que o Corinthians venceu os jogos e começou a jogar bem, venceu o Criciúma sofrendo, venceu o Bahia jogando como um time pequeno, que é a situação do time que está na zona de rebaixamento, se defendendo com unhas e dentes, às vezes dá certo, né? Quantas vezes o Juventus do Milton Buzeto ganhou do Corinthians, né? Com um time mais modesto, fazendo retranca? Uma vez, segundo tempo em Salvador foi isso.
E ontem contra um Grêmio, que é um time que está na mesma situação ali, nas últimas posições, mas com jogos a menos, então dá para dizer que os dois estão muito próximos, né? O Grêmio está enfrentando dificuldades muito grandes por conta da enchente. O Renato de novo falou sobre isso depois do jogo, não pode jogar em Porto Alegre, fica viajando para lá e para cá, um desgaste muito grande, a logística bem sacrificante, mas são dois times que estão muito próximos. O que se viu foi um jogo em que acho que o Grêmio foi até melhor em vários momentos do jogo e tivesse que ter um vencedor, seria o Grêmio. Não só pelo pênalti, mas acho que o Grêmio foi um time mais bem preparado para esse jogo. Eu quero dizer o seguinte, tem muita coisa para o Corinthians fazer e melhorar para a torcida ficar em paz. Esses dois jogos aí que venceu e esse empate agora em circunstâncias muito peculiares não são bastante para o corintiano ficar tranquilo. E ontem o Garro meio que salvou ali a pátria, achou aquele gol ali com muita categoria, fez um ótimo arremate e evitou a derrota do Corinthians. Então, acho que foi um choque de realidade. A empolgação é natural do torcedor depois de 2 vitórias, ele acha que tudo vai correr bem, mas me parece que vai ter que haver uma evolução para esse time não voltar para ali para perto do rebaixamento ou para a zona do rebaixamento. Ô Mauro, eu fico pensando de verdade, assim, não é nem sacanagem, mas esses árbitros da CBF, se eles apitassem, por exemplo, um jogo de várzea, porque na várzea a porrada come solta. E o cara não pode ficar marcando falta igual marca aqui nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Qualquer puxão é falta, qualquer agarrão é falta, fica picotando o jogo demais. Na Inglaterra eles não teriam marcado esse pênalti, não. E muitos deles já apitaram jogos de várzea, jogos de amadores, começaram em algum lugar. O cara não começa a apitar na Série A. Mas eles vão esquecendo isso, você vai ficando para trás pelo jeito, né? Nem na Inglaterra, nem na França, nem em lugar nenhum isso aí seria marcado. Isso é uma coisa... O pior não é só a marcação, é alguém chamar o árbitro para dizer, olha... Eu vi um pênalti aqui. Sabe como é que consegue? Olha, o puxão para um lado. E cai para frente. Eu gosto de dizer, a lei da física está sendo desafiada. Se é puxado para cá, você cai para cá, né? Nunca vi isso. Puxa para um lado, vai para o outro, sei lá. É um negócio estranho, né? O cara se joga, né? Agora o atacante está dentro dessa malandragem do futebol, né? Que impera também, ele está na dele. O cara sabe que há uma possibilidade de ganhar um pênalti. Fosse no ataque do Grêmio, talvez alguém fizesse a mesma coisa. Gerou reclamações, o Marquezinho saiu falando cobras e lagartos. A gente vai daqui a pouquinho passar aqui a declaração do Marquezinho, também declarações fortíssimas do Renato Gaúcho. Ficou irritado. Até entrou um jornalista ali na sala e falou, se entrar mais alguém eu vou embora, não vou mais falar, disse o Renato. Vai lá, Vanderlei, lance polêmico aí, pra mim, pênalti muito mal marcado. Agora tá assim, saiu da sala para a entrevista, chegou tarde. É igual teatro. O jornalista tá ali querendo registrar a palavra dele. Igual teatro. A reclamação, aí, não, vou embora. O Flávio Prado, por exemplo, se formou em ator. É isso, né, Bruno? Sim, de cinema. Cinema, ele fez um curso. Então, quando ele fazia as apresentações em palco, que ele também ofereceu o talento dele em teatros, torcedor, espectador chegava depois do horário, ele parava. Sim, claro. Ele disciplinou o público do teatro, pelo menos nos espetáculos que ele apresentou. É isso? Verdade. Aí o Bruno que não me deixa mentir. Que aí quebra a concentração. Quebra a concentração do ator. Exatamente. Mas isso, posto, eu queria dizer que... Você quer dizer que o Flávio inspirou os treinadores a ter essa postura também? Eu não sei, mas ele começou antes. Isso é uma verdade. Foi pioneiro. Isso, nesse campo disciplinador, sim. Pioneirismo. Até comigo, quando eu saí, ele estava se apresentando, eu saí porque tinha acontecendo uma coisa e parou o espetáculo. Me deixou numa situação muito desconfortável. Mas isso posto, Pedro, eu queria só dizer o seguinte, que em algum momento os árbitros do VAR ficavam no estádio, né? A gente sabe disso. Então, eu até entendia, porque, puxa vida, ele não vai concordar, olha a situação do cara, ele não vai concordar com o VAR, mas daqui meia hora eles estarão todos juntos. E 5 entendendo que houve alguma coisa e ele lá sozinho, não seguindo o que aqueles 5 disseram. Então provoca aquele negócio, sabe como é que é? De bastidor, acaba o programa aqui e você tem algum problema, estamos muito próximos, hipoteticamente estou falando, claro. Então, é isso. Aí veio essa decisão de que por uma questão técnica, operacional, porque em alguns momentos, não é isso? A internet não funcionava, conexão não funcionava, alguns estádios não tinham, digamos, estrutura para receber o pessoal do VAR. O VAR às vezes morria durante o jogo. Sumia o som, aquele negócio que acontecia, tá certo? Então fizeram uma central no Rio de Janeiro, com mais qualidade e tal, para fazer esse tipo de trabalho. Mas então, ao mesmo tempo, deu uma refrescada, a meu ver, na vida do árbitro.
Porque quando o jogo acaba, ele não vai estar pele com pele com aquele grupo que mandou revisar uma decisão ou não. Né? Ele vai lá pro vestiário com auxiliares dele e tal, pega a malinha dele e vai embora. Então, isso diminui a pressão, mesmo que ele discordar do VAR. E mesmo assim, eles não discordam, ou raramente discordam, quando a gente vê que chamou, acabou. Quando o cara vai pro VAR, todo mundo fala, repórter, comentarista, narrador, né, qualquer um. Aí vai pro VAR, ele vai confirmar, não é? Porque normalmente ele confirma mesmo. Então, é muito complicado isso. Eu acho que a personalidade do árbitro também tem que ser questionada. Tá certo, ele recebe uma pressão forte, isso que o Mauro falou é verdade, 45 mil pessoas lá, atenção, senhores públicos, vou dar a minha decisão. Claro, ele vai ser aplaudido ou vai ser vaiado. E agora tem que anunciar ainda, né? Atenção, né? Atenção. E o cara, atenção! Você viu quando ele mandou abrir? Abre. Abre que eu vou falar. Foi ou não foi? Fala a verdade. Abriu aqui, abram, por favor. Atenção. E vai falar. Sabe, parece que é aquele gostinho. Ele, na cabeça dele, 45 mil pessoas vão me aplaudir dentro de 5 segundos. Exatamente isso. Então, o árbitro no Brasil hoje virou marcador de falta. Eu acho isso. Eu acho que não precisava. Primeiro, ele pode discordar. Desde que tenha convicção, claro. E ele está distante dos caras, ele não vai encontrar mais com esses caras. Pega a escala aí, em que jogo que o árbitro do VAR vai ser o mesmo árbitro do campo? Sabe? Segue a vida. Eles têm se dividido bastante entre funções, né? Cara, tanto que muitas vezes o VAR de ontem, de repente, na próxima rodada, pode ser o árbitro de campo. E o árbitro de campo de ontem pode ser o VAR de uma partida da próxima rodada. Os árbitros têm dividido funções. Então, mas às vezes nem repete, né? Tem aquele que é VAR, né? Isso. Só VAR mesmo, né? Então, sabe, eu acho que o árbitro de campo tem que ser uma personalidade. E quando o árbitro é estrelado, distintivo da FIFA, já tem uma carreira, ele poderia fazer isso. Para ele não vai mudar nada. Sim ou não, eu estou convicto e fim de papo. Agora, isso não tem acontecido em alguns lances que o VAR, de novo, todo mundo fala isso, chama na hora errada, mete o bico na hora errada. Pedro. O Kahneman, ele é um jogador que está sempre flertando com o pênalti. Tá mais experiente, muitas vezes chega atrasado nas jogadas, agarra mesmo, já vi inúmeras situações. Mas no caso de ontem, o puxão, Bruno Prado, dá para ver que o Romero claramente deu uma valorizada aí. E como disse o Mauro César, não caiu para trás, caiu para frente o Romero. Valorizou bastante. Ele sentiu ali teve o jogador encostou, segurou e caiu, despencou. Mas é aquela coisa, né? É um pênalti que um lance ali que ninguém viu nada no momento, ninguém reclamou, ninguém falou nada, deixa o jogo rolar. E não foi algo, claro, como todo mundo diz, né? O VAR é para corrigir erros crassos. E ali não foi, para mim não foi nem erro, para mim não foi pênalti também. Mas vamos supor, não, tem esse detalhezinho aqui, o árbitro viu, deixa rolar. O jogo do Palmeiras com o Cruzeiro foi um exemplo muito claro disso, de intervenção indevida, que o árbitro vê aquele lance do gol anulado do Cruzeiro, lá que o Lucas Silva toma a bola do Zé Rafael e é marcado falta depois que terminou a jogada, que o Cruzeiro fez o gol. Ali o árbitro viu, ele estava na jogada, estava em cima e ele interpretou como um lance normal. Se ele viu e interpretou, vambora. O VAR é para ser usado em lances claros. Isso aqui ele não viu, teve uma agressão, ele estava olhando a bola, teve uma agressão fora da bola, ele não viu. Outro dia mesmo, foi bem rápido, discreto, mas mostrou para que realmente vale o VAR. Eu não lembro nem qual foi o jogo, mas foi um jogo essa semana que o árbitro deu um amarelo para um jogador errado. O jogador que fez a falta foi outro, ele se enganou, o outro estava perto. Na hora, o VAR chamou, ele foi lá e trocou o cartão. É para essas coisas que serve, não é para apitar o jogo, para interferir no jogo o tempo inteiro. Foi um lance que para mim não foi pênalti, não foi marcado na hora, não tem nada de escandaloso, nada de erro claro e não era para o VAR se meter nisso aí. Então, o VAR ele está sendo utilizado de uma maneira muito equivocada aqui no Brasil.
Ele está atrapalhando o jogo. Eu sou totalmente a favor do uso da tecnologia no futebol. Acho que hoje não faz sentido, com a tecnologia que nós temos, com todo mundo que está assistindo o jogo, está vendo o que está acontecendo, você não poder usar a tecnologia para corrigir erros absurdos. Mas não é para ser usada na maneira que está sendo usada, para apitar o jogo junto com o árbitro, ou apitar mais que o árbitro, ou para interromper o jogo a todo momento por coisas que não são claras, que o árbitro viu, por coisas que o árbitro já viu e já interpretou no campo. Então, o VAR está sendo usado de maneira muito equivocada. Eu acho que tem que ter o VAR, mas tem que ser usado de outra maneira. Isso já passou... ele está atrapalhando muito o jogo, está mais atrapalhando do que ajudando. O professor Rafael Porcari me mandou de manhã, árbitro, conhecedor da regra, o seguinte, desde 2020 existe a orientação expressa. Nem todo puxão ou agarrão é infração, pois você deve avaliar se esse contato impactou e impediu o atleta de continuar a jogada. Motivo... aquilo que a gente já apresentou. Muitos atletas sentem um contato e se jogam tentando cavar infrações. E aí ele diz, que o árbitro Alex Stefano, do Rio de Janeiro, ele atendeu a sugestão do VAR. Repare, juiz novato sendo chamado pela cabine que tem VAR, assistente de VAR 1, assistente de VAR 2, assessor de VAR e outros tantos assistentes ali que ficam naquela cabine na sede da CBF no Rio de Janeiro. E ele disse que na próxima rodada poderemos ter confusão de novo, porque tem VAR que virou árbitro, tem juiz que errou voltando a apitar jogo de time grande na rodada. Ele também questiona aqui o critério, porque ele até escreve, para Vitória e Flamengo, a CBF escalou o veterano Rafael Claus. E para um clássico brasileiro, Corinthians e Grêmio, um jovem, Alex Stefano, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Renato Gaúcho. Ele desabafou depois do apito final. O Renato Gaúcho fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. É lógico que a gente fica triste porque nós poderíamos sair daqui hoje contra um adversário muito poderoso, com os 3 pontos, porque nós merecíamos a vitória pelo que a gente fez dentro do campo. Mas, mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Eu falo pouco de arbitragem, mas tem horas que é difícil se conter. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Então fica difícil de se trabalhar. A gente trabalha sério, a gente viaja com 50, 60 pessoas para cima e para baixo. A gente tem que estar toda hora botando os jogadores para cima, alegria no trabalho, e eles fazem isso muito bem. A gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar, não é pênalti. O Corinthians, ele é muito grande, é um clube tão grande quanto o Grêmio, tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso, Isso mancha ainda mais a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Aí cada um tira, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje o Grêmio está fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta, estou na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti, não foi nem falta do Franco, quem bate nele é o jogador do Corinthians, não foi nem falta, deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, a gente já sabe, para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio infelizmente deixou mais 2 pontos aqui. Que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer, não venceu porque, mais uma vez, o Corinthians não precisa disso. Isso é vergonha para o futebol brasileiro, é vergonha para a CBF. O presidente da CBF está onde? Está em Paris. E as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer, O
O que a gente vai fazer? Continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar? Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. Vai estar só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Tá aí, declarações fortíssimas de Renato Gaúcho. De fato, a CBF errou na escalação da arbitragem. No ano passado, 2 jogos quentes entre Corinthians e Grêmio. Aquele 4-4, não houve o pênalti marcado no toque do braço ali do Yuri Alberto. No segundo turno, foi 1-0 Corinthians, mas teve aquela polêmica lá, o Alessandro saiu chutando a porta do que seria a cabine do VAR, só que o VAR estava lá no Rio de Janeiro, esqueceram de avisar ele. Também foi um jogo muito quente. E agora eles vão se cruzar na Copa do Brasil e eu acho que a CBF tinha que ter escalado um árbitro com mais rodagem, com mais experiência para apitar um jogo desses, Corinthians e Grêmio, um clássico, como até citou o nosso parceiro, o nosso companheiro Rafael Porcari. Tá aí o Renato Gaúcho, hein, Vanderlei Nogueira? Declarações fortes. Ele falou, a gente sabe como funciona VAR, Corinthians e Itaquera, contra tudo e contra todos. E onde que tá o presidente da CBF? As coisas acontecendo aqui e o cara tá lá em Paris. Vanderlei? Ele falou algumas coisas que são verdadeiras, né? O presidente da CBF tá em Paris. É verdade. Tá lá, o futebol masculino está fora, mas o futebol feminino tá dentro. Ele tá lá, na cerimônia, daqui a pouco teremos a cerimônia de abertura, enfim, a CBF tá lá, tá distante. Com relação à arbitragem, ele tem razão. O Renato tem razão, eu também acho que foi uma grande lambança. O Grêmio foi prejudicado e no conjunto da obra, já foi dito aqui também, o Grêmio jogou melhor que o Corinthians. O resultado para o Corinthians não foi bom, porque o Corinthians está numa grande pindaíba aí, precisa de pontos, né? Mas o Grêmio está na fronteira da zona do rebaixamento e seria importante a vitória para o Grêmio. O Grêmio, como o Internacional, claro, ambos estão enfrentando dificuldades de logística, isso que ele falou, chegando de madrugada, tem toda hora no lugar, né? Tudo isso é verdade. Essa tristeza, esse desconforto do Grêmio, a gente tem que compreender. É verdadeiro, é isso. E nós temos também as aspas do goleiro Marquezin. Ao deixar o campo na primeira etapa, a caminho do vestiário, conversou com a TV e desabafou contra a arbitragem. Nós temos as aspas do goleiro Marquezin do Grêmio. Já também vamos estar de volta pela Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas. Mas disse o seguinte, o Marquezin, goleiro do Grêmio, hein? Isso é uma vergonha. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Não importa se sou expulso, se eu vou ser punido. Vir jogar aqui com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo pra caramba, para não falar o palavrão que ele disse. Longe da família e ver o que está acontecendo aqui. Marcar o pênalti como marcaram. É uma vergonha. O Grêmio é muito grande para sofrer com isso. O Corinthians é muito grande, é uma vergonha. Jogador me pisa e ele só dá cartão amarelo. E ali um pênalti que pega na mão dele, está claro isso. Um gol impedido. Por que impedido? Por isso, aí ele faz aquele sinal de pouco. Quem inventa a regra? Quem inventa a linha? Quem traça a linha? O Corinthians é muito grande para ter tanta ajuda, fecha aspas, a fala de Marquezin. Bruno Prado, tá aí o desabafo do Renato Gaúcho e também do goleiro Marquezin. Bruno. Eu não levo muito a sério esses desabafos, não. Se acontecer pro time deles, isso serve para qualquer um, ninguém vai fazer desabafo, ninguém vai falar, hoje a arbitragem foi ruim porque ajudou o nosso time, erraram a favor da gente. A arbitragem é ruim e também ninguém tá muito preocupado em melhorar. Então, isso não tô falando do Grêmio, tô falando de todo mundo. Todo mundo tem o mesmo comportamento, né? Todo mundo só vai reclamar se sentir prejudicado, ninguém tá afim de ter uma conversa de verdade. Olha, a arbitragem está muito ruim, a gente tem que... O que a gente pode fazer para melhorar? Não, se no outro jogo tiver um lance a favor do Grêmio, eles não vão falar nada e o adversário vai gritar, e se esse adversário no outro jogo for ajudado, também não vai falar nada. O comportamento dos jogadores é péssimo durante o jogo, é gritaria o tempo inteiro, rodinha, conversa. Então
Então, apesar de concordar que não foi pênalti, eu não levo a sério a reclamação de nenhum jogador, de nenhum treinador e de nenhum dirigente. Não há a menor intenção de melhorar a arbitragem, só há a intenção de cada um tentar tirar vantagem de alguma maneira de uma arbitragem que realmente é ruim. Hoje é o Grêmio, amanhã pode ser o Corinthians e assim por diante. Ninguém está preocupado em melhorar a arbitragem. Mauro César Pereira, os desabafos aí do Renato Gaúcho, também do goleiro Marquezin sobre o pênalti. Também teve um gol anulado do Grêmio, que o Grêmio também tá reclamando bastante aí, o torcedor gremista revoltado através das redes sociais. E fica essa reclamação que o Bruno disse, né? No campo tá todo mundo reclamando, pessoal do banco de reservas, pessoal que tá no campo, todo mundo reclama também. E a arbitragem não apresenta cartão amarelo, como a gente já tá vendo aí em grandes ligas, né? Que só o capitão pode conversar com a arbitragem, Mauro. Bem, assim, a reclamação do gol anulado acho que não se justifica porque havia impedimento, né? Agora é aquilo que o Bruno falou, cada um vai reclamar de acordo com a sua conveniência. Dessa vez o Grêmio tem motivo para reclamar, o Grêmio reclama, amanhã vai ser outro, depois outro.